LabPub no ar, conversando com Marcos Marcionillo, o professor do curso Formação de Editor de Textos, Revisão, Preparação e Edição de Livros Originais e Traduzidos, que está indo para a turma 8, é dos mais tradicionais da LabPub já. Professor, apresente o curso, por favor. Que nome gigantesco tem esse curso, não é? Formação de Editor de Textos, Revisão, Preparação e Edição de Livros Originais e Traduzidos. Outra coisa que você disse que me assusta muito, essa coisa, um dos cursos mais tradicionais da LabPub. Já é. A coisa do tradicional geralmente tem um peso meio negativo, mas eu gostaria de dizer às pessoas que não é tradicional no sentido de pesado, engessado e antiquado, mas é tradicional no sentido de se repetir já há algum tempo, e é uma alegria poder voltar a falar da 8ª edição desse curso de nome gigantesco que a gente abrevia como Formação de Editor de Textos. O curso tem uma preocupação muito imediata, que é dar atenção ao núcleo do nosso trabalho como mediadores de conteúdo no campo da edição, quando a gente se dedica sobre o produto principal da nossa atividade, que é o texto em todas as suas consequências. Então, nós tratamos aí de pensar um pouco teoricamente sobre o que é edição de textos quando se revisa, quando se prepara no campo da edição, pensando na edição como esse conceito guarda-chuva, que abrange tantos sentidos, e nós recortamos um dos sentidos desse edição, e então fazemos a busca de ver quais são os desafios que a gente precisa encarar para garantir aos leitores e leitoras uma experiência de leitura enriquecedora. Se trate de ficção, se trate de não ficção. E a LabPub vai acrescentando dimensões a essas facetas todas, e até para pensar em audiolivro, por exemplo, você terá sempre a edição como núcleo dessa abordagem. Então, a gente pensa em teoria e prática nessas 12 aulas, nesses 12 encontros em que o curso se mantém, em que o curso se divide. Marcos, quem você enxerga fazendo esse curso? Qual é o perfil do aluno, da aluna de um curso como esse? É outra coisa interessante de pensar, porque normalmente a gente pensa na edição como uma coisa tão complexa que também é preciso segmentar, por isso que nós temos tantos cursos na LabPub. Esse é um curso para quem tem vocação e interesse pelo texto. E é aquela coisa que eu digo sempre aqui na editora, a gente precisa demais de pessoas que tenham interesse em escrever, ler e dar a ler. Esse dar a ler é o ponto em que a gente se concentra. Numa editora, você precisa pensar em todos os movimentos que constituem uma editora. E um dos movimentos essenciais é esse que congrega pessoas interessadas na força, na capacidade, na necessidade do texto. Então, são preparadores e preparadoras, revisores, gerentes de produção editorial, editores de texto propriamente, ou editores como eu, que fazem absolutamente tudo na própria editora, tendo como uma de suas atividades centrais a edição de textos. Quando a gente pega o livro e diz, esse livro consegue se exprimir na sua maior força, e aí você faz essas fases todas de preparação, revisão de originais, vernáculos ou nacionais e traduzidos, pensando sempre em
o texto é a nossa grande estrutura que precisa ser precisa receber atenção para que os leitores venham e fiquem com os nossos produtos. Então, eu penso aí em, genericamente falando, quem tem vocação para o trabalho com o texto, desde a tradução. A gente pode até pensar em pessoas que escrevam textos. É muito comum eu encontrar pessoas que pensam também em ser autoras nos cursos de edição, preparação, revisão, gramática. É muito comum isso. Então, o curso está de portas abertas para quem tem a vocação para o texto.